Bom, agora sim, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Vamos começar mais um papo aqui com o Paulo a respeito da nossa querida ACF e alguns temas a mais que eu não comuniquei antes, mas que apareceu na capa do vídeo, né? Então, vai ser agora. Vai ser agora, a gente vai falar sobre umas coisas mais complicadas. Vocês vão participar aqui no chat e eu e o Paulo vamos desenvolver alguns temas aqui. Paulo, eu tô com os temas aqui na mão. Vai aparecer um texto para vocês também, então fique até o final da live para ver tudo, tá bom? Antes de começar, Paulo, enquanto o pessoal tá chegando, eu quero mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, e depois, se você quiser também, você faz. Eu vou pedir aos irmãos, ó, para comprar, assim que puder, o livro do John Piper, que chegou aqui para mim, ó. Comprem esse livro, irmãos, ó. O Futuro da Justificação, do John Piper. Tá vendo, ó? Uma resposta a N.T. Wright. Tá vendo, ó? John Piper. É de uma editora desconhecida, não sei que editora é essa. É Tempo de Colheita. Eu tô lendo ele, já vi que é uma boa obra. O segundo aviso é que o tema da live de hoje, Paulo, eu me inspirei no livro do Heber Campos, ó. Eu Sou o volume 4, A Falsificação da Revelação Verbal no Ensino do Antigo Testamento. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, apesar de que ele que fala do Antigo Testamento, a gente vai passar por uma linha temporal, né? E tem a apostila saindo de 2022, está aqui na minha mão, ó. Vocês são os primeiros a ver. Quem está na live vai ver pela primeira vez. E depois amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando direitinho. Então já está na minha mão para a gente começar a trabalhar esse ano. É isso, Paulo. Você quer mostrar alguma coisa, dar algum recado? Até eles chegarem, né? Para a gente fazer isso aí. Eu quero só falar duas coisas para os irmãos. Nós temos alguns materiais aqui, aproveitando o ensejo do que você falou. Pode falar. Muitas pessoas têm curiosidade, né, em por que a Bíblia, por que usamos a Bíblia fiel, né? Como que as pessoas têm aquela condição de perguntar qual é a melhor Bíblia, né? Isso nós vamos tratar, mas nós temos na sociedade alguns artigos bem prontos, porque às vezes as pessoas querem saber bem rápido, né? Então temos alguns artigos, por exemplo, ó, tem esse artigo aqui, ó, é que você tem aí com você. Por que usamos a Bíblia? Nós temos isso aqui para mandar para os irmãos que tem curiosidade, que já tem a sua Bíblia, mas quer e procura uma melhor informação. Temos também Exatamente. o livreto. Isso pode ser achado lá no site, né, Paulo? Também, mas comigo, né? Pode ligar comigo na sociedade. Temos esse livreto, O Senhor Deu a Palavra. Sim. É uma matéria de seminário. Ele é traduzido para o português, né? Foi produzido por Malcolm Watts, em Londres. É um folheto, um livreto que tem poucas páginas, mas tudo que tem aqui, nós temos, no final, um endereço bibliográfico. Não é informação que alguém fez porque achou que devia fazer. É informação bibliográfica, um endereço para pesquisas. Então, é um bom material. Nós disponibilizamos gratuito no site, até lá os artigos, né? Então, no www.biblias.com.br. Ok, ótimo. O Jefferson, que entrou aí, meu amigo, pessoal, amigo de ministério, homem de Deus. Um abraço, pastor. Deus abençoe sua vida. Ó, tem muita gente online com a gente já, ao vivo aqui. Paulo, o pessoal tá falando que seu áudio tá baixo. Vamos aumentar aqui. Aumenta aí. E eu vou fazer o seguinte, para quem tá vendo a live agora, depois eu vou deixar o telefone do Paulo no primeiro comentário, vocês podem falar direto com ele para ver o folheto aí, que é bem interessante mesmo. Inclusive eu tenho aqui, vou tentar mostrar no próximo vídeo review, tá, Paulo? Vou mostrar para eles o folheto. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguns comentários. É isso, tenho muitas boas noites aqui, né? Boa noite a todos. E a gente precisa falar um pouco sobre a Bíblia CF, né, Paulo? Mais um pouco da Bíblia CF, e a gente não cansa de falar, né? Na verdade, é tanto falar quanto ler, né? Eu até tenho aqui a minha ACF-RCM, Paulo, ó. Essa é a minha ACF-RCM preferida. É a mais gasta, olha como é que ela tá. Mas é a que eu mais gosto de usar.
E eu quero conversar com os irmãos sobre cada detalhe da Bíblia, Paulo. Antes da gente passar para os temas, irmãos, a gente vai pegar pesado hoje na live. O Paulo vai responder umas questões aqui, mas a gente vai falar sobre a CF um pouquinho, a RCM, porque tem pouca gente que conhece ela, tá? Pouca gente não, né? Acho que quase todo mundo conhece ela. Mas os detalhes, ninguém nunca falou dos detalhes da RCM. E a gente vai falar sobre ela hoje. Eu tô com a minha aqui. Não vai aparecer aqui na tela a CF-RCM, então eu vou tentar mostrar aqui, ó, para vocês verem. Ó, eu posso tomar a sua fala? Eu vou mostrar uma relíquia RCM Cortiça. Essa é clássica. Ela é de 2017. Eu uso ela com todo o carinho. Eu tenho aqui nela anotado todas as diferenças das traduções, onde estão as diferenças mais berrantes. É o nosso tema, né? As Bíblias falsas. Exatamente. Então, e tem também uma clássica prêmio Bíblia com RCM. Olha para isso. Ela vem numa caixa. Olha isso. Olha. Ouro legítimo, olha. Oh, essa todo mundo quer. Essa aqui, ela é clássica, prime, com cheiro de couro. Esse material é de primeiríssima qualidade. Para quem quer presentear pessoas que top, né? Você tem presentes que são top. A Bíblia é a Bíblia top. Aí, ó. É quase a minha. Só não é de couro. Isso aqui é um couro legítimo. Imagina. Tem todo com critério. Eu deixei para mostrar para os irmãos já na live, né? Para mostrar que... Muito bonita ela. Tem gente falando que quer a de couro legítimo já, ó. Como é que faz para conseguir? Ô Paulo, passa seu telefone agora logo. Passa o telefone, pessoal. Anota aí, pessoal. Estou em São Paulo, 011 95217 6256. Esse é o telefone pessoal que nós usamos também na sociedade, né? Lá na sociedade nós somos poucos, mas a gente é forte, viu? A gente é batido, porque a gente atende o Brasil todo. E graças a Deus, a sociedade, tendo o texto, né, fiel, né, traduzido dos originais, nós vamos identificá-los depois também, né? Não adianta falar que é uma tradução do texto original e não identificar quais são os textos e por que são usados, né? Coisa que vamos falar também. E nós atendemos todos, né? Pode ser que demore, mas vamos retornar. Não atende. Atende sim. Não demora tanto não, tá, Paulo? Para falar a verdade, atende rapidinho. Eu também sou cliente. O pessoal não sabe. Então, tá na fila, né? Então, graças a Deus, é um chamado de Deus, é um ministério que a sociedade exerce, né? Não é só uma empresa. Tem uma pergunta, cara. Produto. Sim. Que revende e atende a igreja. Mas para a igreja, ela é um manual. É isso aí. Paulo, tem uma coisa que a gente não conseguiu fazer você falar nas duas lives. Você vai nas igrejas falando sobre a CF. Como é que funciona? E se o pessoal quiser que você vá na igreja deles também. Enquanto eu vou pegar seu telefone, vou colocar seu telefone aqui para eles anotarem. Mas dá uma explicação sobre isso rapidinho pra gente. A sociedade tem por si um critério, né? A gente vai falar disso também. Existe uma declaração doutrinária que é feita pelos diretores de ano em ano, né? Pela diretoria, pela qual as convicções são as mesmas. Mesmo texto, mesmo ideal do texto. E nós trabalhamos para que... Opa, ainda bem que você está tomando, eu ia tomar água, fiquei até com vergonha, mas... Aqui, esse canal é uma casa, praticamente, Paulo, que não tem frescura, não. Existem alguns temas que hoje, falar com os irmãos, está sendo esquecido. Quais são? Assuntos importantíssimos. A promessa de Deus, do nosso Deus, é de preservar a sua palavra. Então, o primeiro assunto que nós levamos para as igrejas é a preservação da palavra de Deus. Está sendo esquecida e criminosamente
está sendo acusado de isso não fazer parte do ciclo da palavra de Deus. Outra, a inspiração, a inerrância, a iluminação de Deus. Isso tudo é um fomento para que nós levamos para a igreja e, de uma certa forma, nós possamos sacudir e lembrar: Deus prometeu preservar a sua palavra e não os originais. Então as pessoas estão querendo distorcer aquilo que Deus não deu, né? Deuteronômio fala, né, que a revelação dada, né, as coisas encobertas são de Deus e as reveladas são nossas. E Pedro também nos dá, né, que há alguns pontos difíceis de interpretação e os indoutos distorcem para sua própria condenação. Exatamente. O do homem hoje, ele está sendo levado mais do que a lei de Deus. Então, é muito perigoso, né? Nós estamos vivendo um momento onde entra o chamado a teologia liberal, o antropocentrismo. Nós vamos falar disso. Então, o cuidado da sociedade bíblica trinitariana do Brasil em preservar o seu texto, por quê? Para que a igreja ela tenha uma saúde, né? Tenha uma vida saudável. E a vida saudável da igreja requer uma tradução confiável. Qual é essa? Almeida Corrigido Fiel. Por quê? Porque foi dada por Deus aos seus profetas, foi selada pelo Senhor Jesus Cristo, endossando e reconhecendo ela sendo a correção na interpretação dos judeus e fariseus e saduceus, né, no seu ministério, dada do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, levada dos seus discípulos no ID, e usada e defendida pelos pais da igreja, e trazida até a reforma, e da reforma protestante, dada ao mundo. Exatamente. A gente vai passar por cada parte dessa história aí. Olha que interessante, ó. Quem fala sobre texto bíblico no YouTube conhece essa pessoa aqui, ó. Davis Soares. Esse é o cara mais famoso no YouTube que defendia o texto crítico. Ele botava 20 comentários no nosso canal defendendo o texto crítico, até que ele parou para prestar atenção nos vídeos, Paulo. E olha o que ele está escrevendo hoje. Eu não vou ler porque é meio pesado, né? Mas eu concordo também. Mas é uma reviravolta, né? O Davis Soares defendendo com unhas e dentes. Louvado seja Deus para que a marca negra dos nossos olhos, né, caíram. E louvado seja Deus pela sua vida, porque hoje você chegou nesse ponto, né? A gente é isso aí. Se nós não tivermos, deixar bem claro, se nós não tivermos o texto fiel em mão, tiver alguma outra Bíblia para a gente pregar o Evangelho, nós não podemos também deixar de usar, né? Porque nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus. Mas para aquele que já tem uma maturidade e precisa conhecer a verdade, a revelação completa, nós temos informação sobre o texto fiel. Hoje, é o que eu falo para todo mundo, hoje eu só uso texto recebido. É ACF ou King James. Mas se eu tivesse em cima da hora, a gente até pode usar o crítico. Mas assim, é padrão. Quem começa a usar o texto recebido não vai querer voltar. Mas se você não tiver nada na mão, usa o que você tem. Um dia Deus vai dar o jeito de mudar até esse texto bíblico aí. Mas é isso que ele está falando. Nós somos libertos, né, desse mistério que era o texto crítico. O Walter está perguntando aqui, Paulo, ó, e antes de a gente começar a falar sobre a CF, você pode responder ele, ó. O texto recepto possui variantes textuais? Olha, quando ele entra nesse quesito variante textual, depende muito da posição da variante textual. Nós temos, por si, o texto recebido,
da tradução do literal, né? Porém, na formalidade. Então, quando se fala em variante, abre espaço para muita coisa. Como, por exemplo, o que a gente pode ver? Se a gente tem hoje um texto, vamos colocar um texto liberal, né? Um texto levado ao liberalismo, um texto atualizado para trazer a fomentação onde vai agradar o leitor. E o texto fiel não é isso, o texto recebido não é isso, né? Ele vem como a correção de Deus para nós. Nós cremos dessa forma, que Deus deu sua palavra, mas ele inspirou cada palavra. A convicção é essa, a inspiração de Deus foi por cada palavra. Então é bem interessante, mas não podemos tratar dessa forma, né? Ter várias variantes também, não sei se é tanta vantagem, né? O importante é manter o padrão mesmo. Quando você fala de teologia, se você manter o tradicional e o padrão, você está melhor. É assim, o texto recebido, texto recepto, ele é o melhor representante da família bizantina. Isso que as pessoas precisam saber. Hoje existem várias pessoas querendo fazer a reinvenção da roda, vamos falar assim. Já foi feito o trabalho. Já foi usado. Os reformadores já fizeram o trabalho. Então, a ideia é usar o melhor representante do texto da família bizantina, que é o texto recebido. Exatamente. Sempre foi usado, na verdade, né? Essa moda moda moderna, né? Isso é da década de 50 que começou com essa bagunça. E olha que isso causou muito estrago para a igreja, né? Agora, Paulo, ninguém nunca perguntou, mas de onde vem? Vou voltar aqui para o nosso tema, antes de entrar na polêmica, porque quando entrar na polêmica, pessoal, vai ser de cabeça, tá? Então, relaxa um pouquinho, que quando a gente começar a falar, vai ser de cabeça. RCM, de onde vem as referências que a gente tem aqui, ó, na lateral? Tem um autor referente a alguma outra Bíblia? Opa, embolou tudo aqui. A grande influência, né, das referências da Bíblia RCM, RCM é a abreviação de referências, concordâncias e mapa, né? Ela tem as referências, casando os livros, né, casando os versículos bíblicos, ela tem a concordância, né, ela tem 30 mil referências bíblicas. Ela tem a concordância de 163 páginas em concordância. E tem um mapa colorido de Israel, elaborado direto da Carta de Jerusalém. Então, essas concordâncias, ela tem como base a Bíblia de King James, do inglês, né, de Westminster. Só que eu estava conversando até com o pastor Haroldo nessa semana passada, ele falou que os próprios gringos, né, eles preferem muito mais a Bíblia de RCM do que a do Westminster. A RCM, ela é um embelezamento para o uso. Então, essas referências, ela tem base, né, de Westminster, que é a Bíblia do Rei Tiago, né? E, inclusive, quando nós estávamos falando de texto, só para lembrar os irmãos, quando o Rei Tiago é autorizado em 1611, o inglês foi embelezado, porque foi acrescentado palavras no inglês britânico que não havia. Então, os textos completos, a palavra de Deus, trouxeram palavras que não tinham no inglês. Então, o inglês, ele é um antes da Bíblia de King James, e depois ele é outro. Mas a base das referências é da Bíblia de Westminster, do Rei Tiago, né, de King James. Isso aí que é interessante. Com os inglês britânicos. Isso é interessante. O pessoal fica preocupado com a Bíblia de Genebra, né? Era a Bíblia de Genebra mesmo? Sim. Então, isso tem que ser repetido. Era a Bíblia de Genebra. Então,
A nossa Bíblia. Nós temos aquele ponto de partida, William Tyndale começa o trabalho, né? Tem a Bíblia, né? De William Tyndale. E Tiago, o rei Tiago, né? Ele é autorizado, né? É uma autorização do governo, porém acrescentando palavras para o inglês. Então, o pessoal, quer a Bíblia do inglês de Tyndale, rei Tiago, mas a Bíblia do rei Tiago foi considerada a Bíblia mais confiável por muitas questões, pelos tradutores, pelos sábios tradutores, e toda a história que nós temos, né? Que nós não vamos entrar no mérito para não esticar e sair do nosso ponto, mas tem uma história por trás da tradução do rei Tiago, né? 1611, por isso que foi considerada a Bíblia mais confiável. E base também para diversos idiomas. Eu acho que não tem muita discussão a respeito da King James, né? Ela, como base para tradução e por referência, enfim, ela é referência, né? A Bíblia King James é referência no mundo inteiro em relação à tradução. Então, não tem o que reclamar. Você falou da referência e é o ponto que o pessoal mais conhece a Bíblia, né? Todo mundo conhece a Bíblia RCM por causa da referência. A gente também tem a concordância e os mapas. É a Bíblia mais procurada pelos teólogos, pelos seminaristas. Você, seminarista, quer uma Bíblia completa, que não tenha informação, né, tendenciosa? É a Bíblia RCM, né? A Bíblia mais completa. Eu costumo falar para os clientes, amigos, os pastores, que é a Bíblia mais completa, né? O pastor Jefferson está nos assistindo, um amigo de ministério, né? Nós estamos orando juntos por um trabalho, e é a Bíblia que ele mais compra. Ele fidelizou a igreja dele, né? A igreja dele, assim, as igrejas que ele está, ele, o nosso amigo Ortiz também, pastores, homens fiéis à palavra, só a Bíblia RCM, porque ele quer levar para os irmãos algo produtivo, que leva a informação completa, as referências sejam perfeitas e não tenha nada de comentário, para que a revelação de Deus seja completa. Então, os seminaristas, eles compram muito. A Bíblia para o seminarista, RCM. Além do texto completo, tem ela agrega, né? Ela agrega muito valor. Então, é a Bíblia para seminarista. Muita gente acreditou. Eu vou tocar nesse ponto rapidinho. E depois eu quero que você mostre e fala das capas. Se vai ter capa nova das Bíblias, tá? Muita gente acreditou que a Bíblia do texto recebido, ela tem conteúdo adicional. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ninguém se pergunta se, de repente, as Bíblias moderninhas não têm conteúdo a menos. Ou seja, o mesmo argumento que se usa para um, não usa para outro, né? E quando você lê a Bíblia de texto recepto, nesse caso aqui a ACF, você percebe que ela não tem conteúdo a mais, né? Ela tem o conteúdo. É como se aquilo sempre estivesse ali. E faz sentido porque todo o texto flui naturalmente. E quando você lê uma Bíblia de texto crítico, fica claro que está faltando informação, né? Você percebe que está faltando, esse texto não terminou aqui, mas eles deixaram assim. Então, essa é uma questão que vocês estão vendo, tem que ter em mente, né? Vocês precisam questionar as coisas também. Muita gente acredita em tudo sem questionar. Eu acho que a gente precisa questionar mais. O Paulo, o pessoal está falando sobre microfone, né? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho ele? Porque agora a gente vai entrar na parte pesada. O Pilgrim aqui, o José, tá falando que me encontrou, ó. Ele me encontrou esses dias. Boa noite, José. Ele me encontrou na padaria. Olha só, né? Um abraço aí, irmão José. E tá de volta aqui com a gente no canal. Vamos lá. Alguém comentou aqui. Não, pera aí um pouquinho só. Vai ter capa nova na ACF? Porque eu tenho a preta e tenho aquela marrom. E tem um azul. Todo mundo gosta da azul. A Bíblia CF vai estar chegando, né, em breve, porque elas são impressas na Coreia, né, Coreia do Sul. E tem um processo, né, antes de ser impressa, ela passa por um processo de revisão, né, para a questão se está tudo ok, se tem alguma referência que ficou para trás. Então, hoje, a preocupação além de
confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é Deus, crer nela. Então não trabalha de qualquer jeito. Vai estar chegando para a gente em breve e vai estar chegando um modelo novo. Nós temos preta, temos azul, temos chocolate Havana, temos a cortiça madeira, né? Temos a couro. Vai chegar uma Bíblia na cor mogno, uma coisa mais linda na RCM. Então vai estar chegando para nós em breve e elas vão continuar no mesmo padrão, mesma Bíblia, né? E em breve vamos ter. Nós não temos agora, porque a Bíblia é mais vendida na sociedade, ela é carro-chefe. Então, como ela é produzida uma vez por ano, ela vem de fora, então, e o critério é, depois que a Bíblia ser impressa, com todo cuidado. Mas já está feito. Não, mas está pelo processo de revisão. A sociedade quer que a Bíblia chegue na mão de cada um e a pessoa pode falar assim, diz a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, né? A Bíblia não é a Bíblia que só contém a palavra de Deus, é a Bíblia que é Deus, como o Lutero falou, né? A Bíblia não é só a palavra de Deus, ela é Deus. Nós temos essa informação que o Lutero falou e nós temos a posição de que a Bíblia é a perfeita e completa palavra de Deus revelada para nós. Exatamente. Agora, quando a gente entra na questão dos textos que tem menos textos, nós entramos no ponto-chave da live hoje. Tirar texto da Bíblia não é simples assim. Não é como você pegar uma coisa que eu escrevi e mudar. É diferente. Quando você tira texto da Bíblia, você está alterando a palavra de Deus. Se os antigos criam que a Bíblia era a palavra de Deus, como Paulo escreve, e que ela é perfeita para ensinar e tudo mais, se eles criam assim, nós precisamos crer também. E não se pode mudar a palavra de Deus, você não pode tirar nada da palavra de Deus. Inclusive, até em Apocalipse tem uma maldição para quem faz isso, né? E quando isso acontece, nós temos um sinal de que algo não está legal. Aí eu queria ver com Paulo, que o Paulo pegou sobre isso no Novo Testamento, e eu queria tocar aqui no Antigo Testamento, né? Então, vocês precisam ter em mente que, embora a palavra seja de Deus, ela está no mundo, né? Então você tem uma Bíblia que todo mundo tem acesso a ela, né? Eu tenho essa Bíblia na minha mão, eu sei que essa tradução aqui representa fielmente a palavra de Deus, mas alguém vai pegar ela e pode querer fazer alguma coisa com ela. E Deus não vai exatamente parar essa pessoa na hora antes dele fazer qualquer coisa. E Deus não vai ligar para a polícia e vai denunciar essa pessoa. Ele vai fazer essa modificação. Isso acontece, não é dos anos 50 para cá, isso acontece desde o início para cá. Quem foi, por exemplo, a pergunta para vocês aqui do chat, quem foi a primeira pessoa, ou primeiro ser a mudar ou modificar a palavra de Deus na história? Né? Vocês vão saber quem é. Mas os falsos profetas faziam isso o tempo todo no Antigo Testamento. Por isso que eu mostrei para vocês, e por isso que esse livro entrou no top 10, ó. Esse livro entrou no top 10. Por quê? Nós vivemos numa época onde as pessoas acreditam nessas falsificações aqui, mas não acreditam na Bíblia completa. Não acredita no completo. E a gente tem que ter em mente isso. A Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela passou por esses problemas também. Mas Deus sempre preservou a palavra. Sempre deixou ela ali, de um jeito ou de outro, o povo conheceu a palavra de Deus. Então, só tocando no ponto do Antigo Testamento, os falsos profetas modificavam a palavra de Deus, e com isso eles enganavam muito. Se você quiser, você que está em casa, que nunca viu esse tema, estude Ezequiel 13, por exemplo. Você vai ver ali falsos profetas inventando palavra de Deus, tá? O Rafael respondeu aqui que foi a Eva, mas não foi a Eva, foi Satanás, tá, Rafael? Satanás foi o primeiro crítico textual a modificar o texto bíblico. Agora, e no Novo Testamento, Paulo? Tá. O Novo Testamento, nós temos, na época do próprio apóstolo Paulo, os falsificadores, Paulo pregando aos Coríntios, né, lá no 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo falando, né, sobre a falsificação,
A apostasia também envolve muito isso, porque a falta de uma tradução confiável, como o Paulo falou para Timóteo, né? O povo vai abandonar a fé. E hoje nós estamos cobertos de conhecimento humano. O homem está conhecendo muito. E o antropocentrismo é perigosíssimo para as traduções. E existe uma preocupação muito grande também, com um ponto que nós não podemos deixar de falar, Devair. É um ponto que ainda não é autorizado, né? Nós temos no nosso português a Academia, a ABL, né, que é a Academia Brasileira de Letras, que nos apoia, e graças a Deus nós temos outros países que falam o português. Então, para uma tradução, uma atualização da língua ser trazida, existe uma série de quesitos, e temos muitos países de língua portuguesa que são ainda, né, que são conservadores. Mas tem um ponto muito perigoso, que vai chegar como uma avalanche em breve, que é a tal da linguagem neutra. Linguagem neutra. E isso vai afetar... Tá ouvindo? Não só isso mesmo. É porque eu já estou adiantando a resposta do João aqui, mas essa questão da linguagem neutra vai ser, com certeza, já né, Paulo? Dizem que em São Paulo já está valendo a linguagem neutra. Aqui no Espírito Santo está tranquilo. Na verdade, valendo tá faz tempo, porque as teologias modernas e a posição dos antideus, né, hoje a pessoa ela se torna ateu por quê? Porque ela nem sabe o que é o ateísmo, mas só no fato de ela não ser corrigida pela palavra de Deus, é um ponto de ela deixar as coisas de Deus. E a nossa batalha ela é contra a incredulidade. Nós temos que mostrar para as pessoas que a nossa batalha é pela fé contra a incredulidade. Isso aqui, ó, o arroba, né, o tal do arroba, né, arquivo verde, né, o arrobinha é a linguagem neutra hoje. A pessoa vai falar ele, ela, né, ele mesmo, ela mesma. Não existe ele mais, né, na língua do povo, a língua moderna, a língua liberta, né? Então a teologia liberal, a teologia moderna, a teologia que traz o entendimento para todos, vamos deixar o povo viver, vamos viver o amor, vamos viver todos iguais. Esse idealismo igualitário, essa ideia de que todos somos os mesmos filhos de Deus, Deus ama todos do jeito que é, venha para a igreja, fique como quiser, mas venha. Isso aí você vai encontrar em igrejas que não zelam pela fiel palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Como, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Nessa tal dessa teologia moderna, teologia liberal, o feminino e o masculino, que é ideia de Deus da criação, não vale, é desconsiderado. É desconsiderado, porque ele e ela não vai existir. Ele e o arroba. Você decide o que você é. Exatamente. E o criacionismo? Eu brinquei com você esses dias, né, nos nossos comentários, conversando, né? E pacto de Deus com o homem, pela palavra, Deus deu a palavra dele pelo homem. Então, Deus criou o mundo pela palavra. E disse Deus, haja. Não, então Deus, ele estabelece tudo pela sua palavra. A palavra dele, primeiro, antes de ser escrita. A lei de Deus foi dada a quem? A Moisés, né? Não. A lei de Deus foi dada no Éden. Moisés exatamente escreveu. Porque já tinha proibição no Éden, então existia uma lei. Então as pessoas estão querendo facilidade de Evair. E as traduções modernas, elas são fáceis. Por quê? Porque elas são completas. A pessoa acaba de ler a Bíblia rapidinho. Quantas palavras não estão faltando? As pessoas que estão assistindo, eu queria que as pessoas completassem um versículo que eu vou falar. Escrevam para mim. É um versículo muito fácil. Posso todas as coisas. Quem quiser escrever aí, manda pro Devair aí. Manda aí. Essa questão da mudança, isso é interessante, que essa mudança, seja ela de retirar ou adicionar conteúdo, ela serve sempre
para encobrir algum pecado. Se você lembrar, lá do Novo Testamento, os gnósticos, os pré-gnósticos, né, não tinha gnósticos, mas os pré-gnósticos, eles já queriam adulterar a palavra de Deus, mas não porque eles tinham os originais, né, eles não tinham ainda esse argumento, mas para que os pecados fossem um pouco mais aliviados. E essa história se repete nos textos mais novos, né? Tanto que o Peter Jones, em A Ameaça Pagã, o livro que eu indiquei para vocês aqui, ele fala muito dessa mudança, aonde era homem nas Bíblias moderninhas, se tornou humanidade, né? Mesmo que uma coisa faça sentido com a outra, no texto é homem, né? E é isso que tinha que ficar. Homem, pronto, acabou. Né? Significando humanidade ou não, não importa. Na hora que você vai traduzir, você tem que traduzir. E hoje a gente vê uma Bíblia, uma nova Bíblia montada justamente para encobrir os pecados e fazer essas pessoas, né, que amam o pecado se sentir mais à vontade em relação à palavra de Deus. E você que está vendo agora, né, em 2021, você pode pensar assim, mas a gente não tem os textos que os gnósticos adulteravam, né? É aí que entra o problema. Será que não temos mais os textos modificados dos gnósticos? Eu vou só falar 2 nomes para vocês: Pergaminhos do Mar Morto e qual outro? Qual outros textos críticos? Eles modificam em muito a ideia do texto bíblico. Quem não comparou não tem noção do que é o tamanho da modificação. E é aí que a gente entra nessa falsificação, Paulo, do século II. Quando você vai para o século II, você tem 2 grupos escrevendo texto bíblico. A maioria das pessoas lembra de um grupo só, tá? Mas existem 2 grupos. Eu vou falar aqui uma coisa que você vai poder completar melhor para mim, porque você tem tudo aí na mão. O primeiro grupo a adulterar a palavra de Deus eram os essênios, tá? Quem já leu os Pergaminhos do Mar Morto, a tradução do texto que tem lá, sabe como era modificado os textos, né? E esses textos estão vindo para as Bíblias moderninhas. Para quem não sabe, esses textos eles influenciam a tradução do Antigo Testamento. E quando você vai para o Novo Testamento, você tem uns achados muito esquisitos, né, que surgem lá no século XV, né, se não me engano, mas com uma teologia muito mística, né, muito gnóstica. E é justamente esse texto que está sendo colocado como o texto mais original. E as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Então, Paulo, se você quiser, pode ampliar tudo isso aí que eu falei, que eu sou bem básico. Um ponto muito importante. Os primeiros 4 séculos é o período de maior importância para os manuscritos do Novo Testamento, né? Os papiros, manuscritos. As pessoas questionam muito. Tem pessoas que nem sabem, infelizmente, que existem hoje, né, a base 2 textos em grego, que é o texto crítico e o texto recebido. Tem pessoas que não conhecem essa informação. O texto crítico, a primeira impressão do texto crítico, o Novo Testamento crítico, ele é no século XVIII, por John Mills, 1759. Primeiro texto crítico. Né? Mas o texto crítico, ele é composto por 3 tipos de texto, a melhor parte de cada texto para compor um. Então, o termo crítico, ele é um texto que foi achados de melhores partes de cada um dos textos. Quais? Do Sinaí, do Vaticano e do Alexandrino. A capital de Alexandria é onde eram os maiores hereges, né, da história. Né? E o texto recebido, ele é da cidade de Antioquia, onde os cristãos, ou seja, discípulos, eles foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez, Atos 11, 26. Então, um indício é de onde saiu o texto. Né? O texto saiu da cidade onde havia os maiores hereges. Então, o texto é bom? É confiável? O texto saiu da cidade onde os cristãos habitavam, se tornou a capital dos cristãos. Então, o texto é confiável? Bom, se eram os cristãos,
Eles amavam a Deus, então eles davam a sua vida. Onde foi recebido o ID, onde o apóstolo Paulo viveu, onde saiu a viagem missionária de Paulo. Ou seja, as pessoas não sabem que o primeiro texto crítico é do século XVIII e XIX. E do primeiro século, dali do período dos discípulos até o século XVIII, XIX. Qual foi o texto usado? Qual foi o texto usado na Reforma Protestante, se não existia ainda o texto crítico? O Trinitarianos Brasil colocou uma coisa aqui que é bem interessante e que é até óbvio. O texto crítico, que vocês veem, os textos atualizados, os mais modernos aí, eles são chamados de texto críticos e também são chamados de minoritários. É óbvio. Por que são minoritários? Porque são baseados em poucos textos. É tão óbvio isso. O próprio Nicodemos, né? Eu posso falar do Nicodemos porque ele é da minha igreja. Se ele me processar, eu processo ele também. O próprio Nicodemos falou isso quando ele foi explicar o porquê gosta do texto crítico. Ele explicando que gostava do texto crítico, ele disse que esse texto é baseado em poucos manuscritos. Ele fala com todas as letras que esses manuscritos estavam jogados e que ninguém usava eles mais. E as pessoas não entendem, elas não param para pensar que esses textos estavam parados, obviamente, porque não eram usados. E tinha um motivo para não ser usado. Quando você vai fazer a comparação dos dois textos, fica óbvio o motivo de não ter usado. Eles eram ruins, né? Então isso aqui é bem interessante, irmãos. Ó, vocês podem mudar. Quando forem falar do texto crítico, podem falar texto minoritário, porque eles não querem que a gente use esse termo, óbvio, né? E usam texto crítico só, esse nomezinho aí. Então esse detalhe do Trinitarianos foi muito bom. É interessante, Odevair, também. Hoje a gente está ligado ao Brasil todo com muitos clientes, né? Hoje a pessoa fala assim, eu queria comprar uma Bíblia. É João Ferreira de Almeida? É essa mesmo que eu quero. A preocupação é Almeida? Sendo que Almeida é a tradução... Exatamente. Que existe, né? Mas as pessoas não são ensinadas. A preocupação é como que ficará os próximos? Porque quem vai ensiná-los? O Devair, ele vai ficar para sempre. Exatamente. Não vão ficar. A ideia, por isso que a ideia é essa, de levar essa informação para onde? Para a igreja. Porque se uma pessoa entende que Deus deu o seu texto em todo tempo para a sua igreja, qual é a igreja? De todos os tempos. O Senhor Deus, ele prometeu preservar o quê? Os originais de Paulo? Os papiros que passaram pela Galileia? Aqueles que saíram com Paulo, as cartas que foram para a prisão, as cartas em Damasco? Não, a sua palavra. A promessa dele é em preservar a sua palavra. A palavra dele estaria preservada, porque é uma promessa, Deus não volta atrás. Então, em todo tempo, a ideia de... Uma coisa que eu costumo falar mesmo assim, para simplificar. Os mesmos judeus que não criam em Jesus como Messias, eu creio assim, né? Uma coisa simples. É o mesmo judeu que começou a fazer um Novo Testamento contra o que havia. A crítica Exatamente. Eu creio assim, porque... E aí, entra isso aqui, ó, que você estava falando. Qual é a resposta do texto? Após todas as coisas... Por que tiraram Cristo? Então, o Márcio, ele tem uma certa, eu tenho certeza. Porque a maioria das pessoas colocam naquele. Exatamente. Virou bordão. Bordão de caminhão, bordão de tatuagem. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas e acondicionadas a não examinar a Bíblia que usa. Aquele pode ser qualquer um. Maomé, pode ser Buda. Mas quando a pessoa tem uma tradução completa, ela vai dar informação completa das coisas de Deus. Por isso que muitas Bíblias hoje é fácil de interpretar. Tá, por quê? Porque está faltando muito. Esse é o texto. Para quem não pegou a parada, é isso aqui, ó. O que todo mundo está acostumado a falar, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Além de fazer exegese errada, ainda ensina faltando ali o termo, né? E esse não é só não é o único texto que tira Jesus, não.
tá? Não é o único texto. Tem muitos textos que tiram de... Tem texto que tira até o sacrifício de Jesus, tem o sangue, para vocês terem noção. Então tem muita mudança, e não é mudança, isso é importante falar, não é mudança de palavras que faltam apenas, é mudança de significado também que dão. Isso é que tem que ser colocado na mesa. O Rui colocou uma coisa aqui que eu falei para você, ó. Tava conversando com você aquele dia, ó. A NPP é um reflexo desse problema com texto crítico. Quando eu peguei o material da NPP para ler, eu achei que vocês estavam brincando comigo. Eu achei que... porque o texto do N.T. Wright, ele nem é um texto bíblico, né? O cara pegou o texto de qualquer texto, ele pegou. Seja sincero, talvez ele nem tenha pego grego nem hebraico. Porque não precisa para fazer o que ele fez. Ele pegou o que ele queria e traduziu do jeito que ele queria. Nem é tradução. E eu duvido muito que exista uma tradução moderna. Eu acho que eles pegam tudo traduzido em português e modifica por jeito que eles querem. E é isso que a NPP faz, e ninguém percebe. E ninguém percebe, está todo mundo sendo enganado justamente por causa desse problema, que é o problema, Paulo, que a gente vai mostrar na tela daqui a pouco. A doutrina da palavra de Deus, que você mandou para mim. O trabalho já foi feito pelos reformadores. Eles já fizeram o trabalho, já tiveram todo o conceito, já tiveram toda a posição de vamos pôr aqui uma palavra moderna no dia de hoje, a logística de como fazer. E quando chegou até os reformadores, já chegou um texto que foi usado em todo o tempo para a igreja. Mas aí, a partir do momento que surge, né, os textos modernos, a gente tem a posição ali naquele período do século XIX de Charles Darwin com a teoria das espécies, o evolucionismo, né, que mexeu com os teólogos e o pensamento dos homens, e a Bíblia ela acabou ficando em segundo plano, porque lendo um pouco sobre esse assunto, traz o entendimento que o povo começou a descredibilizar a palavra de Deus, porque o evolucionismo, né, esse termo evolucionismo, ele mexeu com o conhecimento do homem, né, ele avivou, ele trouxe muitos pensamentos, e a palavra de Deus ela foi esquecida. Então, o homem ele passou a pensar mais em si mesmo em primeiro plano. E Deus ficou em segundo. E aí hoje nós temos um reflexo de tudo isso, né? Essas teologias modernas, essas teologias de gênero, isso tudo vai encaixar no mesmo perfil para o ecumenismo, para uma tradução para todos. Não precisa se preocupar. Para quê? Tudo é uma Bíblia só. Não é. Não é. Nós tem que sair gritando. Não é. A tradução é tradução para agradar o pecador, não é para corrigir. Exatamente. Deus, ele existe porque é Deus conosco falando através do seu coração escrito. Deus inspirou cada palavra, ele soprou cada palavra, ele iluminou cada palavra ao homem com a revelação especial. O tradutor, ele foi iluminado, ele foi revelado, ele foi inspirado especialmente. Creio que Moisés não escreveu só o Pentateuco, Paulo não somente aquelas cartas, mas Deus, o que é de Deus, nós sabemos. Quando nós temos uma revelação de Deus para abordar um estudo, nós sabemos que Deus está falando, nós notamos. Mas nós não vamos pegar a lista do supermercado e colocar como de Deus. Porque nós sabemos que aquilo ali é um pensamento nosso, da carne. Mas o profeta de Deus, com a sua revelação especial, dada por Deus, ele sabia o que era de Deus e o que não era. E Deus prometeu preservar a sua palavra. E nós cremos que Deus tem cada palavra, uma a uma. Não foi uma frase inteira para o pensador digerir do seu jeito. Exatamente. Foi o pensamento de Paulo. Não. E ele mesmo escreve que a palavra de Deus, ou seja, ela não é de particular interpretação. Ali traz a luz para nós que ela é vinda de Deus. Eu não posso tratar como qualquer coisa. A autoridade, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade.
O, o José colocou aqui, ó, uma pergunta que é interessante sanar também, Paulo, porque eu tava reparando que a Bíblia CF que aparece no primeiro resultado da pesquisa no Google, ela não é exatamente a Bíblia que a gente usa aqui. A Bíblia CF, acho que daquele site está desatualizada. A Bíblia correta é a que está no site da editora da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Tem isso? Dos aplicativos, a JFA, né, no último ano foi a que mais, né, levou o texto da sociedade. Mas existe um aplicativo da SBTB, tanto para Android como para Apple, né, para smartphone. Uhum. E no site está disponível gratuito. Você pode copiar e colar, é liberado, né? Se tem alguma dúvida, no site, eu uso muito, eu mesmo com as Bíblias, mas uso muito do site para ver alguns versículos, copiar e colar, é muito prático. Aquele site Bíblia Online é o site que eu acredito não ter o último texto da ACF. E eu acho que quando você pesquisa, ele é o primeiro que aparece. Seria bom dar uma olhada nesse site. Realmente, eu acho que esse site é até adventista, se não me engano. Mas, sim, você pesquisa o Bíblia Online, é ele que aparece. Agora, se vocês quiserem usar a Bíblia CF mesmo, vocês vão lá no site da Sociedade Bíblica Trinitariana, ou pelo jeito o aplicativo JFA também está atualizado, e o aplicativo da sociedade também, né? E aí já fica mais fácil. Agora, tem uma pergunta aqui que muita gente me faz, que o Márcio fez de novo, e que eu vou pedir para fazer diferente, Paulo. Você pode até responder ela aqui, mas depois eu queria um texto para colocar no blog, porque o pessoal vai direto no blog e tem essa resposta também. O Haroldo respondeu na live por que tem Lúcifer no Antigo Testamento, na ACF, e eles falam que não tem, enfim. Se você quiser responder agora, pode até responder, mas depois eu queria o texto para colocar no blog. Tem um artigo, aquilo que o pastor Haroldo respondeu, né, sobre o termo Lúcifer, né, o pessoal questiona, o termo Lúcifer é em latim, né, enfim, eu vou simplificar, né, foi para não dar atrito, porque o termo a ser usado, né, não era Lúcifer, porque Lúcifer é latim, mas no hebraico, para não dar contradição. A Bíblia não pode se contradizer. Enfim, o Hélio de Menezes, ele fez aquele artigo, eu passei para você, né, esse artigo, a gente pode passar para os irmãos para eles entender teoricamente. É mais fácil do que a gente falar com as nossas palavras, porque os irmãos vão ligar na Bíblia e vai entender melhor, porque a gente pode falar aqui, como o pastor Haroldo colocou. Então, o irmão que está falando aqui é o Márcio, né? Márcio, depois eu vou mandar para você, o Evair também tem. Então, um artigo bem elaborado, bem construído, bem explicado, né? O termo estrela da manhã, né? Então, para não entrar em contradição, você pode ver que muitas Bíblias, né, que não tem um texto fiel, vai estar estrela da manhã, né? Então, a palavra é luzente, né? Heilel, no hebraico. Então, o termo, né, Heilel, né, luzente, para entendimento, a sociedade escolheu usar como os reformadores usaram, né? Até, inclusive, Almeida não usou. Então, optou em colocar para dar entendimento. Né? Eu lembro que o problema nem era tanta tradução, mas as pessoas que iam ler a tradução. A gente já tem um povo que não entende muito do Antigo Testamento. Isso é um problema que a gente tem. Então, essa questão aí poderia favorecer algumas heresias de pessoas que não consideram a Bíblia toda. Então, foi melhor ter usado o termo em latim. Né? Para não cair. Exatamente. Para erro, né? Para margem de pensamentos errados. Uma coisa bem interessante, as pessoas questionam muito, né, a Bíblia. Né? Eu gosto muito daquela passagem de Isaías que fala que a revelação é de um livro selado. Né? Nós temos um livro selado por Jesus. As pessoas estão preocupando hoje, eu vi um erro, achei um erro na CF, achei um erro no texto receptos. Mas, rapaz,
Não existe o texto. A gente até fala, brinca com alguns irmãos, né? Mas os reformadores já fez o trabalho, não precisa se preocupar. Você tem outro texto mais confiável do que o texto recebido, né? Melhor representante, aí a pessoa começa... Não, é que eu vi no YouTube, eu comecei a estudar tem algum tempo, então eu achei um erro. Entra na fila e leva o artigo que você viu lá pra gente. Os revisores vão analisar. Tem revisor em Israel, né? Tem pessoas trabalhando para que o texto chegue mais puro possível. Às vezes o erro é tão pequeno que, eu vou falar assim, a parte do canal, não da SBTB, que é a Sociedade Bíblica, responde todas as perguntas. Mas às vezes eu vejo alguns erros que eu fico com preguiça. De tão pequeno que não é um erro, na verdade, né? É uma incompreensão. Então, a gente tem que pegar um pouco mais leve em relação aos erros, porque o pessoal que está fazendo do lado de lá, eles têm muita experiência, né? Mas é claro, a Sociedade Bíblica Trinitariana responde tudo. É o Devaí que não. Ó, a sociedade é desde 1831. Completou 190 anos com o mesmo texto, né? Com o mesmo temor, com a mesma declaração de fé dos textos a ser usado. 190 anos, né? Quando começou outras sociedades aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica Trinitariana em Londres já existia há 50 anos. O texto em português já tinha sido impresso, né? Então, o cuidado é fidelidade, não a João Ferreira de Almeida, é aos originais. É isso aí. Também além de Almeida. E a identidade da sociedade, ela está atrás de cada Bíblia. Qual foi o texto usado? Você vai ler texto massorético do Antigo Testamento e o texto Receptus do Novo. Identidade. Você pode ter outras pessoas que falam que tem um texto fiel, mas fiel qual é o texto? Qual é o fiel de onde? Então, é preocupante porque a pessoa achei uma Bíblia tal fiel, a nova. Agora eu tenho uma Bíblia... Não é. O Márcio está questionando aqui, mas então deixou de ser fiel. Ela não deixa de ser fiel no texto que ela usa, tá? Para você deixar de ser fiel, você tem que traduzir diferente, o significado tem que ser diferente. Entende, Márcio? Então, nesse caso, não deixa de ser fiel, tá bom? Só para terminar essa parte aqui, que a gente vai para a segunda parte, nós temos a falsificação da palavra de Deus do século II pelos pré-gnósticos, né? Lá no século I a gente já tem, que é a falsificação pelos essênios, depois pelos gnósticos. Isso tudo dura até o século II. E no século XVIII, a gente tem o surgimento de um novo texto para atender uma nova demanda de pessoas, e isso também é uma falsificação. Então veja, Márcio, que você está falando de um termo que significa a mesma coisa, mas em outro idioma. Nós estamos falando em passagens inteiras que foram retiradas ou foram totalmente modificadas, como, por exemplo, retira-se Jesus e coloca naquele. Isso é uma modificação no texto. Naquele não é Jesus. Jesus é Jesus, entende? Mesmo que alguém argumente, mas o contexto está falando, não é sobre contexto que a gente está falando. A gente está falando sobre tradução, entende? Não é interpretação, é tradução. Então, nesse caso, houve uma falsificação no século XVIII da palavra de Deus, que foi a união dos piores textos, né? São os minoritários, como muita gente fala, para formar uma Bíblia que atende uma nova sociedade. Justamente no século XVIII, quando surge o iluminismo e outros ismos que atrapalham a igreja até hoje. O Trinitarianos Brasil fez um comentário aqui que vale a pena a gente ler também, ó. O movimento do criticismo textual moderno é um veneno, eu acho que é isso que ele queria dizer, racionalista ateu, que surge na Alemanha no século XVIII, né? Com o intuito de corrigir João de Ferreira de Almeida, King James fiel, com texto crítico minoritário. Daí surgiu a King James A. Né? A King James A, ela ainda é mais polêmica do que isso, tá, trinitarianos? Não posso nem falar aqui o que aconteceu, mas ela ainda é pior do que isso aí. Agora, Paulo, você falou sobre uma coisa que é importante. O que os reformados, o que os cristãos
criam a respeito da palavra de Deus. Isso importa ou não importa na hora de traduzir? Claro, afeta muito, porque o que importa é crer no caráter de Deus. O importante é crer que Deus zela pelo seu caráter. Então, para a palavra de Deus, o total cuidado, a legítima... Mudou aí, não? Mudou, pode ir falando. A legítima adoração à verdadeira palavra, e o conceito principal é saber a origem. Exatamente. Por Deus, através da palavra que é Deus. Então afeta sim. E nós temos confissão de fé, né? Isso é uma outra coisa que a gente teria que explicar, né? Mas eu vou pular isso aqui. Todos os cristãos têm confissão de fé. Talvez você esteja numa igreja que não tenha confissão de fé. Aí eu preciso falar sobre isso em outra live. Mas o cristão, ele tem confissão de fé, tá? E o Paulo mandou um arquivo para mim que a gente vai dar uma lida agora, que é a respeito do que as confissões de fé creem a respeito da Bíblia e por que importa saber da confissão de fé antes de traduzir uma Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não é um produto que você pega, modifica e vende. Bom, ela é tratada assim, mas ela não poderia ser tratada assim. E por quê? Justamente por causa da nossa confissão, né? E a gente vai ler aqui rapidinho. Se você quiser pegar aí a sua, no seu texto, pode pegar, Paulo. Eu vou ler para eles aqui o primeiro ponto, né, o prefácio, e aí depois você vai explicar para a gente o ponto 1, né, do que você me mandou aqui, que eu achei bem interessante também. O prefácio diz o seguinte, irmãos, é o documento que vocês estão lendo aí na tela comigo. As confissões doutrinárias da Reforma, tais como as de Westminster, que é de 1646, a de Savoy, se eu estiver falando errado, me perdoa, 1658, estamos falando do século XVII. E a Confissão Batista de Londres, do século XVII também, 1689, né, que nos tempos antigos, aliás, afirmam com relação à Escritura o seguinte, isso aqui é da Confissão de Fé de Westminster, mas todas elas concordam com isso aqui. O Antigo Testamento em hebraico, que nos tempos antigos foi a língua materna do povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, que no tempo em que foi escrito era a língua mais conhecida entre as nações, que o Novo Testamento está em grego, tá? Cadê? Sendo imediatamente inspirados por Deus e por seu singular cuidado e providência, isso aqui é importante, mantiveram-se puros em todas as eras, e, portanto, autênticos. A Sociedade Bíblica Trinitariana, eu acredito que aqui no Brasil a BV Books também deva concordar, porque ela promove a King James, né, que também é um texto recebido. Estas sociedades concordam integralmente com este pensamento. O pensamento de que a palavra de Deus, ela é criada por Deus, né, usando o seu próprio método de inspiração, mas ela é cuidada por Deus, e ele também preserva a sua palavra. Então, aí a gente vem para o primeiro ponto. A Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Se isso é verdade, e é uma coisa que todos os cristãos concordam, como é que alguém pode promover uma revelação escrita modificada? Então, sobre esse primeiro ponto, Paulo, você pode comentar para a gente? O primeiro ponto, a Bíblia é a revelação escrita de Deus. É verdade. Esse prefácio, isso aí, nós temos na sociedade, como eu já havia dito, a declaração doutrinária. O que é isso? De ano em ano, a sociedade tenha lido esse documento, identificando os textos, por quê e para quê. Nós temos lá em Salmo 119, como aqui está mencionado, versículo 140, que a tua palavra é muito pura e a palavra de Deus é pura e o servo deve amá-la. Então aqui é uma declaração onde você está esclarecendo qual é o texto
Nós temos aqui qual é o texto do Antigo Testamento, o texto maçorético, qual é o texto do Novo, o texto recebido. Então, aqui se faz a declaração qual a Bíblia que você usa e o que isso significa. Os textos usados na língua antiga, materna, das línguas originais. E isso serve como segurança e identidade para a sociedade. A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem a identidade do seu texto. Não é qualquer texto. De onde veio, qual local, qual texto a ser usado. Então, é muito importante ter essa declaração de fé. Então, você tem a declaração de fé onde e qual é o texto. Então, isso traz à luz qual texto é importante para a sua vida. Exatamente. O Salmo 119 é o que deveria ser mais estudado, né? A maioria das pessoas usa o Salmo 119 como é que se chama? Amuleto. Amuleto de sorte, né? Mas ele exalta muito a palavra de Deus e a doutrina de Deus, tá? Que é a lei, né? E olha só quanto a gente perdeu, cara. Ninguém nem sabe o que tem no Salmo 119 e deixa aberto na mesa para Deus abençoar, né? Então ele deveria ser mais estudado para vocês entenderem melhor essa questão da palavra de Deus. O ponto 2 do nosso texto diz o seguinte: através do processo de inspiração, significa ser soprado por Deus, tá? O poder sobrenatural foi exercido pelo Espírito Santo. Então, não era só uma carta de Paulo sobre certos homens escolhidos, governando-os e dirigindo-os para escreverem as próprias palavras de Deus, sem qualquer contaminação de erro. Isso, a gente vai ter textos lá em 1 Coríntios 2,13, 2 Timóteo 3,16, 17, 2 Pedro 1,21. Isso não significa negar que cada um dos escritores bíblicos tivesse um estilo de vocabulário próprio. Não estou negando isso, mas significa afirmar que a superintendência divina era de tal forma que o produto final, né, sendo de inspiração verbal e plena, foi a própria palavra de Deus que, como tal, a verdade pura e absoluta de Deus também. Da mesma forma como você tem Moisés subindo no Monte Horebe, recebendo a palavra de Deus, você tem a inspiração da Bíblia Sagrada, e isso também implica em manter ela fiel. Esse segundo ponto, Paulo, o que você acha? Como é que a gente está em relação a ele? Nós falamos, né? A importância é saber como nós podemos ter certeza que nós temos a palavra, o ato de providência de Deus. Existe todo um preparo, Deus é criterioso, né? Ele preparou homens, profetas e os discípulos. Aos homens ele revelou, aqui nós temos aqui, né? A revelação de Deus. E entra na questão da inspiração que nós falamos, né? Nós temos lá a declaração, né, que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Então, toda. Então, o conceito que a Bíblia contém a palavra de Deus, aqui a gente tira fora. Esse conceito é errado. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Um ponto. Então, aí nós temos a Bíblia. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é preservada. A palavra de Deus é preservada. Isso traz o que nós falamos. Ponto de que tudo que nós temos sobre a palavra de Deus é de maior cuidado. Critério de Deus, através da sua ideia, em trazer à luz a sua palavra. Então, ele não só trouxe à luz, mas ele trouxe escrita, ele documentou. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é escrita, então todo documento de importância ele é escrito. Estamos na era digital, mas os maiores documentos de importância eles são escritos. Nós temos o documento da sua casa própria, do seu apartamento. Nós temos uma habilitação. A maioria dos documentos de importância eles são escritos. E a palavra de Deus não é. Exatamente. Uma forma de vocês perceberem
essa modificação também está em relação à comparação doutrinária dos textos, né? Sempre que eu vou falar do texto crítico, eu uso o texto de 1 Coríntios 1,18, porque naquele texto ali, do texto crítico, você tem uma mudança doutrinária. E isso é que é importante, porque você não muda apenas um caminho, você muda o significado do texto. Então, se a tradução que você está usando, ela contradiz o que Deus está falando em outros textos, alguma coisa está errado nesse texto que você tem na mão. Não significa que Deus falhou, né? Não é Deus quem falha, é os homens que falham. Mas você tem que ter noção de que esse texto que está na sua mão, ele, por estar se contradizendo, ele não está revelando exatamente a palavra de Deus. Por isso que você tem que, literalmente, rejeitar esse texto. No Antigo Testamento, e na verdade na Bíblia inteira, mudar a palavra de Deus sempre foi algo muito importante. É só nessa geração que mudar a palavra de Deus não importa tanto. Mas para Deus importa, né? É só para o homem que não. Então, quando você vê uma mudança que influencia, ou, aliás, que envolve uma doutrina que Deus mesmo disse, você tem na mão um texto que está completamente rejeitado por Deus, porque mudou uma palavra do que ele disse. E isso é muito importante. Então, essa parte aqui desse ponto 2, ele vai ressaltar que foi o Espírito Santo quem compôs aquilo ali usando os seus profetas. Por isso não pode haver uma variação daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer, da forma como Deus age. Porque senão você teria uma variação no ser de Deus. E isso é complicado, entende? Por isso que é importante a gente ter em mão esta versão fiel. Beleza? Agora tem um ponto 5 aqui também, Paulo, ó, que diz o seguinte, ó. Se você quiser falar um pouco mais, Paulo, pode me cortar, tá? Pode me falar, porque eu estou vendo agora a tela do Word aqui. O Antigo Testamento, ele foi nada mais, nada menos, ele foi endossado por Jesus Cristo. O selo de qualidade dos textos do Antigo Testamento é o próprio Senhor Jesus, né? Ele lendo, a gente tem lá no ministério, no livro de Lucas, né? Ele lendo, e a correção que ele faz aos saduceus e os fariseus é tremenda, né? Ele chama atenção, né? Vamos trazer aqui para as nossas palavras. Ele chega para eles e fala, sabe aquele que havia de vir, né? A promessa dos profetas, esse sou eu, né? Não está me vendo? Exatamente. E aos saduceus é incrível que ele fala, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, ele corrige a interpretação dos judeus e fariseus, né? Muitos teólogos modernos, eles falam que Jesus corrigiu as escrituras. Não é isso. Ele corrigiu a interpretação. Porque nós temos duas posições, a interpretação e a aplicação, né? Então, Jesus ali, ele corrigiu a interpretação e a aplicação, tanto dos judeus e fariseus, mas ele deu selo de qualidade dos céus ali no Antigo Testamento, porque o próprio Deus em carne, ele não ia deixar o que existia da sua palavra, dos manuscritos, serem ilegais, né? Ele é um Deus, ele não iria usar algo que não era dos céus. Uma das modificações que eu percebi, que não está exatamente na Bíblia protestante, tá naquela Bíblia, na Taná. Eu comprei uma Taná para fazer uma live na área de membros. Eu fiz o review da Taná. E você tem Jesus lá em Lucas 24, falando que todo o Antigo Testamento falava dele, né? E isso é muito importante. E você vai na Taná, na tradução que eu peguei, e no Antigo Testamento, que falava sobre Jesus, eles modificaram para Israel. Então, olha só, a mudança que faz, né? Parece pequena, é muito grande. São praticamente anticristos, né? Mudando o texto bíblico para enganar as pessoas. Quando você vai para a Bíblia protestante, ela não faz isso no Antigo Testamento. Ok, né? Pelo menos eu nunca vi fazendo no Antigo Testamento. Mas ela faz no Novo, né? Agindo como um anticristo. Entende? Eu não estou dizendo que quem produz texto crítico é anticristo e tudo mais. Estou falando sobre a tradução. Então, é uma mudança que afeta
totalmente aquilo que Deus quer para a sua palavra, que era fiel, né? E isso você não acha nos textos que a gente está falando aqui, que são os textos recebidos, né? As traduções, elas fazem questão de ser cristocêntrica, elas focam na divindade de Deus, elas não têm medo de falar quem é Deus. E se o que ela vai falar vai incomodar você ou não, ela não está se importando com isso, não é esse o fato. O foco é traduzir o texto bíblico, e isso a gente tem, assim, de forma fiel nos textos receptos, né? O ponto 5 que você marcou aqui, ó, vai falar o seguinte: o Senhor Jesus e seus apóstolos receberam um texto do Antigo Testamento, preservado no hebraico comum, como as Escrituras. Essa era a Bíblia de Jesus. Isso serve como nosso modelo para aceitarmos o histórico texto recebido do Novo Testamento em grego também, como as Escrituras Sagradas. Então, da mesma forma que o texto foi passado para Jesus, e você vê que não tem uma preocupação, né, Paulo? Jesus se preocupava se ele estava com texto crítico recebido na época? Como é que eles faziam? Não existia o crítico. Exatamente. O ministério de Jesus, quando a gente vê lá no livro de Lucas, o mais lindo de ver é logo no começo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, ó: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Olha só, ele está afirmando que tudo se cumpriu. Versículo 2: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Olha só, desde o princípio foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Então, nós temos aqui um evangelho completo em 3 versículos. Aconteceu, a promessa que havia de se cumprir, se cumpriu. Então, vamos transmitir para a igreja. Mais do que? Da melhor forma, com reverência. E aqui no ponto 5 é tão interessante, porque nós vemos Jesus no ministério, como citamos, nós vemos Jesus não preocupado, porque ele era a palavra, ele havia de trazer a palavra, né, do Novo Testamento. E do Antigo Testamento ele também não estava preocupado, porque ele mesmo prometeu preservar. E quando nós temos Moisés recebendo do Senhor, dizendo: avisa lá o povo que eu sou. Jesus veio para falar quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a palavra encarnada. Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Ele completou o ministério da palavra ali, porque primeiramente foi falado a Moisés: eu sou. E segundo, o ministério da palavra ele é completo, como a gente vê em Coríntios, né? A revelação foi cumprida por Jesus, né? Ele fala: eu sou o caminho e a verdade. Então ele completa o eu sou de Deus, dando a palavra completa. Então tudo que Jesus transmitiu foi completo. Jesus não tem muito achismo hoje nos teólogos. Eu acho que se Jesus tivesse feito isso, seria melhor de compreender. Não. Lá vai falar em 2 Pedro 3,16, havendo pontos de difícil interpretação que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. Jesus não estava preocupado. Ele é a palavra. Exatamente. E isso é muito interessante, que o que Pedro fala vai acontecer até o 2º século na mão dos gnósticos. Eles realmente... Vou indicar um livro para vocês que têm interesse em saber como que eles trabalhavam. É o livro do Irineu de Leão, Contra as Heresias. Eles realmente, irmãos, entravam nas igrejas e fingiam ser amigos dos cristãos. Isso acontecia, entende? E depois eles distorciam a palavra de Deus. Então veja que Satanás nem mudou a maneira de trabalhar até hoje. Fomos nós que nos tornamos negligentes em relação a isso. A gente que parou de prestar atenção, né? E eu vejo muito isso, e quando eu vejo muitos acadêmicos caindo nesse papo aí, eu percebo isso com mais força ainda. Muitos cristãos
ficam encantados com a maneira de falar de alguns teólogos e não se preocupam com o que estão ouvindo. Não tem o ouvido crítico. Acho que ao invés de vocês usarem o texto crítico, eu vi usar o ouvido crítico. Seria mais edificante para vocês. Porque a maneira de falar de algumas pessoas leva os acadêmicos a acreditar em tudo, né? E eles levam isso para a igreja. Me engana um monte de gente. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo quando fazem isso? É muito arriscado, é muito perigoso. E isso está acontecendo todo dia, né? Todo dia acontece de alguém levar um texto ruim para a igreja e ensinar de forma ruim também. Então é importante ter em mente que essa preocupação, irmãos, essa preocupação de texto, manuscritos mais originais e não sei o que, ela é recente, e essas modificações, essas diferenças, não são apenas diferenças, são modificações mesmo, né? Agora, a gente tem as notas aqui, Paulo. Ó, você quer falar mais do ponto 5? O ponto 5 é o ponto, né, que a gente trata de Jesus. Jesus Cristo, ele é o Criador, ele mesmo não tendo sido criado, né? O Pai engrandece o Filho, a palavra, o Logos, né? O Filho procede do Pai, o Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo procede do Filho. Nós temos essa... Por que isso? Porque a palavra é Deus, né? Mas a palavra, o verbo, o Filho, os pais da igreja reconstruíram novos testamentos porque já existiam hereges. Era uma necessidade de uma reconstrução, né? O texto usado, o recebido, é o melhor representante, já falamos isso aqui. Mas os falsificadores da palavra, eles não são de agora, não, do século XXI, não. Eles são desde o primeiro século. Até mesmo Paulo, ele exorta a igreja, né? Em Timóteo também, né? Mas uma coisa interessantíssima, você citou aí. Eu tenho um ponto muito interessante, né? Esse evangelho moderno, essa tradução moderna, muita gente levando para a igreja, condutores de cego, né? Pensa que é pastor, isso. Pensa que conhece a palavra de Deus, pensa que está pregando, pensa que está sentindo Deus, pensa que é a palavra de Deus, pensa que é pastor, pensa que é pregador, mas não é. Porque pensa que está com Deus, mas não conhece nem o Deus da palavra, nem a palavra de Deus. Exatamente. Mas isso está acontecendo muito. Acontecendo sobrenatural. Porque Deus nunca vai se submeter ao homem. A naturalidade dos fatos da palavra de Deus é o homem se submeter à palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada, não precisa ser modernizada para o homem. O homem tem que se submeter à autoridade da Bíblia para conhecer Deus. Não Deus se submeter a um pregador, que se diz pregador, que é cheio de si próprio e vazio de Deus. Esse ponto 5 é importante por isso. Deus, Jesus, a palavra, nós temos um ponto importante quando a gente deparamos com a palavra de Deus. O nosso coração é a terra. E o nosso coração está morto sem a palavra. Nós somos mortos. A terra está morta sem a semente. Ela só vai dar fruto se houver uma semente. E a semente, ela precisa ser regada. Ela precisa dar água, como falou Isaías. E ela precisa estar em terra boa. Mas para a terra estar boa, ela precisa da semente boa. Então, se nós não tivermos a verdadeira semente, a Deus pura, nós vamos ser a terra morta sem dar fruto. Vamos morrer. Então, é muito interessante, porque a palavra de Deus também ela é água, como diz Isaías, lá em Isaías 55:11. Então, é um conceito de Deus em etapas que se completam. Mas se nós não temos a pura e fiel palavra de Deus dos céus, nós não vamos ter esse ciclo completo. Não vamos entender que Jesus é Deus. Porque estão pregando que Jesus não é Deus. Estão descaracterizando o Senhor Jesus, dizendo que ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Exatamente. E quando você vem para
quando você vai estudar a respeito das modificações, você tem justamente essas inclusões que são muito usadas para pregar aquele ame tudo, seja tudo, né, adote tudo, porque falta informação, ou algumas que até que são colocadas, eles colocam um outro significado, né? Isso realmente atrapalha a pregar a palavra de Deus. E tem pessoas que talvez nunca tenham tido contato direto com isso. Vamos continuar lendo aqui? Tem mais pontos aqui, ó. Tem a nota 2, diz o seguinte: erros, omissões e adições em manuscritos particulares não incidem sobre a qualidade das escrituras, incluindo o fato da inerrância, porque os erros de fato não fazem parte das escrituras inerrantes. Eu acho que isso aqui é sobre a quantidade de pergaminho, que é pequena, com esses erros, né, Paulo? Explica pra gente esse ponto 2, essa nota 2. Esse ponto aqui, ó. Os erros de omissões, existem os premeditados e os não premeditados, certo? Os textos que foram supostamente corrigidos, tentaram corrigir Almeida, não precisa, já existia um texto de Almeida. Então, isso é um erro premeditado, porque foi optado em mexer no texto. Então, quem mexe no texto, na palavra de Deus, mexe em Deus, mexe com Deus. Então, isso se torna uma premeditação, foi premeditado, foi feito sabendo o que estava fazendo. Existe outro conceito aqui, um erro escribal, né? Pode ter acontecido um erro escribal na palavra de Deus. Nós não sabemos. Mas, por isso que nós temos aquela tolerância de 5%, né, que é tida como manuscritos não concordar. Né? Vamos dizer, um equilíbrio. Porque a família do texto bizantino, né, 95% ela concorda entre si. Né? Agora, quantos porcentos do texto crítico se concordam? Porque para ter um texto precisou de 3 textos. Olha só. Precisou de 3 textos para fazer um. Então, foi omissão ou foi feito com consciência? Então, E engraçado que você está falando aí que são 3 textos, né, que compõem ali o Novo Testamento, e as mudanças são mais de 1000, né, Paulo? Em relação a toda a Bíblia que é pregada pelo texto crítico, né? Aqui, agora entra naquela questão daquela pergunta da variante, né? Isso. Quando você tem um texto mudado, existe uma variante de mudança, né? Então, se tem alguma palavra que, por exemplo, você lê lá no inglês, mas é a mesma palavra e no português não está sendo usada, e é a King James, a fiel, aí existe a parte onde o tradutor tem a posição de prerrogativa de escolher palavras, né? Cabe mais na linguística do português, menos na linguística verbal do inglês. Existe um ponto chamado a prerrogativa do tradutor. Aí a pessoa fala, eu falo inglês fluente, mas eu acho que aqui não deveria. Existem algumas questões assim. Mas o tradutor, né, teve a sua escolha de, para o nosso português, a melhor palavra era tal. Aí sim. Mas exatamente. Omissão é grave. São mais de 1000 modificações. Omissão é crime. Porque você se torna um criminoso em mexer na lei. A Constituição já foi tida, né, no Brasil. Então, a Constituição de Deus já foi tida. Ela foi dada e selada lá em 1 Coríntios, a gente vê que foi selado, né? Então, Jesus Cristo selou, como diz aí, né, toda a revelação é dada no livro selado. A partir daí, a sua condenação vai estar em Apocalipse. Né? Exatamente. A palavra de Deus, você vai ser julgado lá em Apocalipse. Né? Então, Deus me livre. E a gente vai passar para a nota 3 aqui, então. Ó. Eu acho que essa nota 2 já ficou claro.
As traduções feitas desde os tempos do Novo Testamento usam palavras escolhidas por homens não inspirados para traduzirem as palavras de Deus. Por essa razão, nenhuma tradução da palavra de Deus terá o status de ser final e definitiva. O apelo final deverá sempre ser em direção às línguas originais dos textos originais, que é o hebraico e o grego, como na nota 1, nota 1 que a gente leu aqui, né? Então esse ponto aqui, ele é bem interessante porque vai bater muito no que tentam vender por aí afora, né? Se você quiser comentar, pode comentar. Aqui é uma explicação para qual texto usar, né? Aqui ela está explicando aqui, por motivo de tanta falsificação, a sociedade opta em mostrar quais os textos a ser usados. Aqui é uma identidade. Eu lembro muito nisso, naquela passagem de João Batista, né? Quando os fariseus chegam nele e falam: quem é você? Jesus. Ele fala: eu não sou Jesus, né? Eu sou a voz que clama do deserto, mas eu não sou. Hoje muitos, infelizmente, aí se falam: você é Jesus? Eu falo: sou. É verdade. Você poderia ter falado: ó, meu primão Jesus, sou primo do... Não, eu não sou Jesus, eu sou a voz que clama do deserto. Ou seja, ele se submeteu à autoridade de verdade. Naquele caso, Jesus Cristo. E nesse caso aqui, a submissão da sociedade aos textos hebraico, maçorético, receptos do Novo Testamento. Exatamente, esse é o ponto 3 aqui do nosso texto, né? Aí nós temos as notas aqui também. Esse texto, eu quero lembrar os irmãos aí. Esse texto entrou aqui, tá, Paulo? Então ele está aqui. O texto completo está na apostila, tá? E depois eu vou deixar mais informações sobre ela, mas eu coloquei o texto completo aqui porque eu considero importante. Essa é a declaração doutrinária das Sagradas Escrituras. O 5 ponto, a nota 1 vai falar já da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então eu vou ler e aí você vai explicar de novo, tá? São 5 pontos, né? O primeiro ponto, ó, primeira nota: a sociedade aceita como a melhor edição do texto hebraico maçorético aquele preparado em 1524 e 1525 por Jacob Schein e conhecido por causa do seu editor David Bloomberg. Se quiser contar um pouco da história deles, fica à vontade agora para falar. Esse é o texto base do Antigo Testamento, que também é da versão autorizada, seria King James, né? Sim. A gente tem Ben Schein e Bloomberg como os tradutores mais confiáveis para a vinda dos textos maçoréticos, né? E eles fazem parte, porque eles são identificados como aqueles que trouxeram o melhor composto dos textos para que fosse impressa a Bíblia. A gente tem o português João Ferreira de Almeida, né? Então, são homens que cabe lembrar quais foram as pessoas que se responsabilizaram em ter o texto. Então, aqui um nome dado ao boi, né, vamos dizer assim. Para quê? Para a pessoa identificar qual é o melhor texto. É o texto maçorético, mas quem foi que... esse texto maçorético é escrito por quem? Então, a gente vai ver Ben Schein, né, e Bloomberg. Isso. E, inclusive, tem uma questão importante a respeito da tradução, que alguns textos do século XVIII foram traduzidos por pessoas que gostavam do misticismo gnóstico também. Esse texto não entrou na apostila, mas eu queria ter colocado ele, mas ele ia ficar muito caro se entrasse. Eu vou colocar ele lá no blog Palavras em Chamas, vocês vão poder ler esse texto lá. Então, muita gente que traduziu o texto crítico, esses pergaminhos do texto crítico, esses mesmos caras também, há relatos deles como pessoas místicas, pessoas que gostavam dessas questões. Os próprios manuscritos achados lá no deserto, né? Como é que é o nome? Lá em Alexandria, há textos sobre Alexandria mostrando que eles eram meio que místicos também. Então é importante saber quem traduz também. Até isso a gente tem que saber, porque quem vai traduzir, igual a tradução, que ela é muito mística, né?
que é a BTX. A BTX é uma tradução assim, que eu achei muito estranho. E já me disseram que a BTX é a tradução perfeita dos textos críticos e dos textos do Antigo Testamento com a influência do Mar Morto. E quando você vai ler, você percebe que quem traduz influencia também. Então, o cara que é cristão, obviamente, ele tem que levar a sério o que ele vai traduzir e colocar mais voltado para o que ele está lendo do que para o que ele acha, né? E isso não acontece quando surge o texto crítico. Já no texto da CF, a gente tem essa seriedade até em saber quem vai traduzir. Já o texto recepto, ele é o nome de um grupo de textos impressos, o primeiro dos quais foi publicado por Desidério Erasmo em 1516. Quem é Desidério Erasmo, Paulo? Nós temos como o início da reforma, né? Erasmo de Roterdã, né? Então, ele traz os manuscritos, que ele faz, é o compilador, né? Aquele que juntou os manuscritos que mais concordavam, que dá origem ao texto recebido, né? Então, ele é citado para identificar a origem do texto recebido. Então, estou falando assim porque é fácil de a gente não sair do nosso composto da conversa. Então, Erasmo é a pessoa responsável, né, pela compilação dos manuscritos, né, que vai se formar a família bizantina. E depois se dá o nome texto receptus, né, termo recebido, né. Então, na reforma, recebemos os melhores manuscritos. Legal. A gente está aqui já passando de 1h30, né, Paulo? Deixa eu ver. Eu vou pular o ponto 4 e aí a gente pode falar. E nós temos também um representante, né, do texto recebido, impresso, que é Scrivener, né? Então, você tem lá a compilação de Erasmo, depois vai chegar Scrivener, que é importante, aquele que fez a tradução recebida em 1894. Show. Alguém perguntou aqui se é Erasmo de Roterdã. Esse nome é bem famoso, né? Mas não é Erasmo de Roterdã. É? Então, Erasmo é o compilador, né? O pessoal dá os nomes, os sobrenomes, né? Sim. Beleza, então. O nosso ponto 5 aqui já vai tratar um pouco mais do que a gente está falando em toda a live, né? Com relação à promoção e edição de novas traduções e a seleção de versões em língua estrangeira, a Constituição da Sociedade Bíblica Trinitariana, tá, irmãos? Afirma o seguinte: o objetivo deverá ser o de produzir ou selecionar versões cuja base textual estiver mais próxima possível do texto massorético em hebraico e do texto recepto em grego, que são as bases da versão autorizada em inglês e das traduções de padrão comparável a outras línguas europeias. A gente pode dizer, Paulo, que a Bíblia ACF e sempre foi a nossa King James do Brasil? A gente pode fazer isso? Podemos em algumas partes, porque a King James é a Bíblia confiável no inglês. A ACF é confiável no português. Então, a nossa King James é ela. Usa o mesmo método, tradução formal, cada palavra, né? Equivalência formal, né? Tradução e equivalência formal. Mesmos textos, o texto recebido do Novo Testamento e o texto em hebraico massorético. Então, ela dá a King James, a forma que ela foi traduzida, ela deu origem a várias outras, como está especificado aqui. Então, ela fez escolas, a forma do Rei Tiago de tradução. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana em Londres, 1831, usou como base a parcela de texto ser usado, a forma de tradução, a reverência e o conceito principal, né, aos textos. O irmão ou irmã tá falando aqui, ó, que eu vou até comparar aqui, eu não entendi. Ele falou o seguinte: o Devaí gosta da CF porque o nome dele aparece em 1 João 2,11. Aonde que aparece? Mas tá em trevas e anda em trevas.
É verdade. O meu nome aparece aqui, ó. E não sabe para onde vai, não sabe para onde deva ir, né? Você é o irmão? Irmão, você tá esperto, hein? Uma vez eu pausei um vídeo, eu pausei o filme aqui com a minha família, voltei o filme e falei, ó, essa menina vai falar o meu nome. Esse cara é nervoso comigo, tá? É o Devair, verdade. Eu vou até marcar isso na minha Bíblia aqui. Bom, virou bordão. Então, ô Paulo, acho que a gente já desenvolveu aqui bastante sobre a ACF. O pessoal parece ter gostado, né, das informações. São informações que precisam ser passadas. Infelizmente, eu não consigo, irmãos, chegar tão longe sem a ajuda de vocês. Então, eu preciso que vocês me ajudem, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou sortear um presente para vocês. Eu vou sortear vou sortear 3 presentes para vocês. Como é que é o nome, Paulo, daquele calendário que você mandou? Eu sempre esqueço o nome dele. Pensamentos de ouro. Pensamentos de ouro. Eu vou mandar 3 pensamentos de ouro para vocês, mas eu vou fazer o seguinte: para vocês concorrerem ao pensamento de ouro, vocês têm que ir lá no Telegram. O Telegram do canal, que vai entrar o link, é isso aqui, ó. Esse é o Telegram. Vocês vão pesquisar isso aqui no Telegram, vai aparecer o nosso canal. Eu vou mandar para vocês 3 pensamentos de ouro por causa da live de hoje, tá bom? Então vai entrar o link lá, vocês vão saber quando é que eu vou sortear. O Josias está falando aqui que a live ficou muito boa. Realmente ficou muito boa. A gente conseguiu desenvolver o que faltou, né, nas outras lives, e vai aparecer mais coisas ainda no futuro. E a gente vai voltar e falar mais com vocês. Então a gente vai partir para as palavras finais. Tem mais algum detalhe que você quer colocar para a gente que é interessante? Pode colocar. Então, já que nós falamos na reforma protestante, né, nós temos que colocar um ponto importante da reforma protestante, é as 5 solas, né? Já que estamos falando somente a fé nas Escrituras, somente Cristo, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, né? Só a graça de Deus, para que nós temos ainda a promessa de Deus sendo cumprida, porque Deus ele nunca vai retardar a sua promessa, então, que a sua palavra seria preservada, e só chegamos à glória somente a Deus, esquecendo do homem, que nós estamos submissos à verdadeira autoridade que é a palavra de Deus. Então, para tudo isso, nós temos que ter uma tradução confiável, né? Nós estamos falando sobre a tradução, não estamos falando sobre a empresa, estamos falando com a única Bíblia. Esqueci até de falar. Sabe por que o texto recebido é o texto que João Fiel? Porque o único texto, o texto recebido é o texto de Almeida. É a única Bíblia que você vai achar, ó, a assinatura de João Ferreira Anes de Almeida. Então, JFAA. Então, João Ferreira Anes de Almeida. Né? Não podemos também esquecer do tradutor que completou, né, Jacob Zopdenhacker, né, que foi o seu amigo de ministério, que continua a obra. O nome dele não está na Bíblia, porque acredito eu que Deus não quis assim, né? Então, a gente não pode esquecer desse ponto, né? Falando da reforma, a reforma tem que ser falada. Foi o texto que foi usado no principal evento do século XVI, né? Dado por Deus, para que o homem pudesse se submeter a ele. Então, as 5 solas da reforma é um ponto principal para que nós possamos lembrar na autoridade de Deus e na palavra. Então, se a gente tem a palavra de Deus adulterada, nós estamos adulterando o coração de Deus. Aí vai ser um castigo danado. Infelizmente, essa geração ainda não percebeu o tamanho do problema. Eu espero que perceba, né? E pode ser até um tempo para a gente tratar no futuro, que, se não me engano, posso estar enganado que eu vou falar ao vivo, esse problema está no 3º mandamento, se não me engano. John Frame que vai tratar isso no 3º mandamento sobre a adulteração da palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus é também usar o nome de Deus em vão. E esse mandamento é um mandamento com um juízo. Então, vocês que vão ficar aí, vão pesquisar depois o mandamento, o 3º mandamento, e o que implica
em falhar no terceiro mandamento, tá? E um dia eu vou fazer uma live sobre ele também. Eu acho que a gente pode encerrar a live. Nós conseguimos falar bastante aqui, 1h44. Algumas pessoas reclamaram do áudio. Se o áudio tiver ficado baixo, Paulo, eu vou editar e vou postar ela de novo com o áudio certinho. Então, quem vai ver no futuro já vai ter o áudio normal. Mas eu vou ouvir antes para saber como é que ficou, que daqui eu estava ouvindo direitinho. Vou agradecer ao Paulo, que participou aqui com a gente mais uma vez. A gente vai voltar outras vezes para complementar isso aqui. Tem mais coisa para falar ainda. Vou agradecer vocês que participaram aqui no chat também e quem está vendo a gente depois, né? Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo para mais pessoas verem os assuntos aqui tratados. E Paulo, fala para a gente aí, para a gente encerrar também. Nós falamos tanto da palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus é Deus. Uma coisa muito interessante, rápido, estamos terminando, né? Pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. O Messias, o Yeshua HaMashiach, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco. Qual é o verdadeiro nome dele? O verdadeiro nome de Deus, de Jesus. Todos nós temos um nome, né? O único nome que a Bíblia declara lá no céu é o nome de Jesus Cristo. Esse nome está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, eu vou abrir aqui e vou ler. Porque para nós lembrarmos a importância da palavra de Deus e reverenciarmos ela. O que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, fala assim. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O verdadeiro nome de Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Deus. Jesus Cristo, o nome dele lá no céu é a palavra. Então, o amor à palavra de Deus, a reverência, a tradução, melhor forma de traduzir, Jesus Cristo apresentado, é o verdadeiro nome de Jesus lá no céu. Então, o cuidado pela palavra de Deus usemos, é porque é o nome de Jesus, a palavra. Tamanho da importância, né? Tamanho da importância. É que talvez você não tinha visto dessa forma. Não, eu vejo, na verdade, é um ponto que eu esqueci de colocar, porque a gente vai ter que tratar também disso no futuro, a respeito do termo, da associação de Jesus com a palavra, e que também era modificado no Novo Testamento, né, pelos pré-gnósticos. Né? Por isso que João fala muito, Evangelho de João no início, a primeira carta de João no início, e Apocalipse também vai ressaltando que Jesus é a palavra, né? E isso, cara, a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes que o crente tem que preservar hoje. Né? Tanto que quando a gente vai falar do sola, dos 5 solas, o primeiro sola, independente do que aconteceu na reforma, o sola mais importante é o sola escritura, porque é do sola escritura que você entende os outros. E as pessoas estão esquecendo. Principalmente quando eles falam, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. Né? Como se eles colocassem os solos cristos no topo. Mas até isso, as pessoas conseguem deturpar. Agora, a escritura, sendo fiel, é impossível de deturpar os outros solas, né? E hoje em dia a gente tem um grande problema nisso aí. Acredito que a gente esteja tentando mudar, né, Paulo? Com essas lives, com essas mensagens, a gente está tentando ajudar as outras pessoas a perceber o que a gente percebeu, né? O que o nosso amigo aqui, que agora vale a pena lembrar dele, não sei se ele está assistindo ainda, que foi um grande vilão aqui do canal também, né? Ele tá aqui, ó. O nosso colega Davis aqui, ó. Davis é um exemplo. Quando você for falar na igreja, lembra do Davis, porque ele era um exemplo de perseguidor do texto recebido. Então, e quando você percebe isso, a sua vida muda literalmente. Parece exagero, mas não é. A sua vida muda quando você percebe a importância que é a palavra fiel, tá? A palavra com cuidado, a palavra cuidada de Deus seria isso, né? Então, eu acho que a gente já encerrou da melhor maneira possível. Os irmãos que vão ficar, você que está vendo no futuro,
compartilhe o vídeo. O telefone do Paulo vai ficar aqui no comentário, tá, Paulo? Você coloca isso, o seu telefone, e a gente precisa encerrar. 10 horas e 53 minutos agora. Vamos encerrar a live. Quero mandar um abraço para todo mundo que participou. Agradecer a Sociedade Bíblica Trinitariana também por estar participando do canal. Isso para mim foi uma conquista meio inesperada, não esperava isso acontecer. Graças a Deus aconteceu. Então, ó, o Silas também está te parabenizando aqui, né? E foi uma live muito boa mesmo, abençoadora. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, né? Que deve aparecer alguma indicação aqui para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.